Olá! Olha que coisa curiosa aconteceu recentemente, né? A Virgínia Fonseca, que é uma influenciadora enorme, milhões de seguidores, de repente, lá no Senado. Numa CPI, Pois é, depondo sobre apostas esportivas. É um choque de universos mesmo. totalmente. A cultura pop, digital, super informal e a formalidade do Congresso discutindo coisas bem sérias, tipo ética, vício e jogo. Exatamente. E essa CPI está investigando manipulação de resultados, a publicidade, às vezes bem agressiva, né, das casas de aposta. E chamaram ela por causa dessa divulgação que ela fazia, imagino? Isso. E a nossa ideia hoje é, bom, dar uma olhada nisso tudo usando uma lente diferente. Um artigo que aplica a filosofia estoica para entender esse momento. Estoicismo, que interessante, tipo Sêneca, Marco Aurélio, aplicado a influenciadores e CPI. É, por aí. A proposta é usar esses pensadores para refletir sobre os limites da influência digital, essa questão do vício que está crescendo muito, e até essa coisa meio de show que a política às vezes vira, né? Entendi. Vira as responsabilidades morais por esse ângulo. Curioso. Vamos lá. Bom, um ponto central do estoicismo, né, é que buscar a felicidade em coisas que a gente não controla, tipo riqueza fácil, fama, isso geralmente leva à frustração. E aí entra a publicidade das apostas, né? Que muitas vezes é vendida como esse caminho rápido para o dinheiro. Exato. Pelos influenciadores, inclusive, vendendo uma ilusão de controle sobre a sorte, talvez. Foi sentido. Mas como um estoico veria o ato de apostar em si? Parece contra a ideia de focar no que está no nosso controle, não? Totalmente. Epicteto, por exemplo, ele era muito claro nisso. A sorte no jogo totalmente fora do nosso controle. O que a gente controla são as nossas escolhas, os nossos julgamentos racionais. Uhum. Então, o vício em apostas seria visto como uma perda grave da autossuficiência da razão, o que eles chamavam de autarqueia. É quase como entregar sua vida para o acaso, sabe? Entendi. Não é só o dinheiro, é perder o leme da própria razão. Pesado. É sim. E isso me leva a pensar na responsabilidade de quem promove isso, né? Alguém com o alcance da Virgínia acaba normalizando essa prática para muita gente. O silêncio dela na CPI sobre quanto ganhou, isso deu o que falar. Deu muito o que falar. E o estoicismo tem uma visão interessante sobre o silêncio. Pode ser sabedoria, prudência, né? Evitar se expor à toa. Mas pode ser outra coisa também. Como? Não haja como se fosse viver 10 mil anos. A morte está aí. Enquanto viver, seja bom. Uau! Então, a questão que o artigo levanta é: será que esse silêncio, num assunto que claramente afeta o bem comum, não é uma falha em praticar a virtude cívica, a areté, o compromisso com a coletividade? É uma pergunta importante. E falando em bem comum, parece que a própria CPI às vezes perdeu um pouco o foco nisso, não? O artigo descreve um clima quase de espetáculo, pedido de selfie. Sim, foco excessivo no faturamento dela, na roupa, remete muito à crítica que Sêneca já fazia ao teatro do poder. Verdade. Parece que a coisa pública, a res pública, vira palco para vaidade, para entretenimento. E enquanto o show acontece, O problema real das pessoas se endividando, se arruinando com a aposta, fica meio de lado. Gédia real some no meio do brilho. E qual seria a resposta estoica para isso? Imagino que seja um chamado à sobriedade, à razão. Exatamente isso. Sobriedade, razão, vigilância ética. O artigo até sugere umas direções práticas, sabe? Tipo, Primeiro, educação para virtude. Ensinar a discernir o que a gente controla do que não controla. Segundo, cultivar um autocontrole digital. Criticar esse consumo passivo, essa busca pelo ganho fácil. e a responsabilidade de quem tem voz pública? Fundamental. Exigir mais transparência, mais compromisso com o bem comum dessas figuras e, claro, a parte institucional. Ah, sim, a regulação do mercado, né? Mas não só isso, imagino. Não só. Investir pesado em prevenção do vício, em apoio psicológico. É uma questão de saúde pública também. Com certeza. No fundo, o que essa análise estoica mostra é que o caso da CPI da Virgínia é maior do que parece. Revela essas tensões profundas da nossa sociedade hoje: desejo, aparência, poder, responsabilidade. O que a gente realmente valoriza? Vai muito além do noticiário do dia,
deixa a gente pensando. Com certeza. Talvez a provocação final bem estoica seja essa. No meio dessa cultura toda do espetáculo, da validação que vem de fora. Como é que cada um de nós pode tentar cultivar essa sobriedade? Focar mais no nosso caráter, nas nossas ações, naquilo que de fato está no nosso poder. Fique aí a reflexão.